Amanda Cardoso já tinha entrado em lugares estranhos na vida, mas nunca tinha entrado num jantar privado cheio de homens perigosos só para descobrir que o mais temido deles estava puxando uma cadeira para ela. E o pior é que ela nem estava procurando por ele. Estava procurando uma bateria de câmera. Só isso. Um pedacinho de equipamento que valia menos que os sapatos que ela usava. E de alguma forma aquela bateria ridícula tinha acabado de levá-la direto para a única sala da mansão dos Moretti que a haviam avisado para não entrar. Amanda parou na porta, congelada, os dedos apertando a alça da bolsa da câmera. A sala de jantar enorme se estendia diante dela sob lustres dourados e a luz tremulante de velas. Uma mesa longa e polida ocupava quase todo o comprimento do salão. Taças de cristal, rosas brancas, talheres de prata, pratos pela metade, vinho tinto, homens de terno preto sentados dos dois lados da mesa e, na cabeceira, Rafael Moretti. O estômago de Amanda despencou. Ela sabia exatamente quem ele era. Todo mundo sabia. Rafael Moretti não precisava de apresentação. Era o tipo de homem cujo nome conseguia baixar o volume de uma conversa inteira. O tipo de homem que entrava numa sala lotada sem dizer uma palavra e de algum jeito fazia todo mundo se lembrar das boas maneiras. Naquela noite, porém, ele não estava olhando para mais ninguém. Estava olhando direto para ela. O cérebro de Amanda começou a procurar uma explicação. Talvez aquela não fosse a sala de jantar dele. Talvez ela tivesse entrado na ala errada da casa. Talvez existisse outro Rafael Moretti. Esse último pensamento era ridículo. Não tinha como haver dois homens na cidade com aquela expressão. Os homens ao redor da mesa também pararam de se mexer. Um baixou a taça. Outro se recostou devagar. Alguém na ponta da mesa olhou para a porta, depois para Rafael. A sala inteira parecia estar prendendo a respiração. Amanda de repente ficou muito consciente de si mesma. O vestido floral, a câmera pendurada no quadril, a mecha de cabelo solta que tinha escapado do coque cuidadosamente preso, e o mais constrangedor, a minúscula bateria de câmera que segurava entre dois dedos como se fosse prova de um crime. Ela olhou para a bateria, depois para a sala, depois de volta para a bateria. Por um segundo ridículo, pensou em fingir que tinha entrado na sala errada por estar perdida. Mas isso levantaria outro problema. Ela não estava perdida. Tinha simplesmente ficado curiosa, o que Amanda estava começando a perceber que, de vez em quando, era um traço de personalidade muito caro. Ela tinha sido contratada para fotografar o evento beneficente que acontecia no andar de baixo. O salão de festas estava cheio de convidados ricos, vestidos caros, torres de champanhe e perfume suficiente para fazer ela se sentir como se tivesse respirado uma loja de departamentos inteira sem querer. Passou horas tirando fotos, sorrindo, se mexendo, ajustando a luz, corrigindo ângulos, pedindo educadamente para as pessoas se aproximarem, pedindo educadamente para outras pararem de ficar tão coladas, e lembrando várias vezes um convidado específico de que o centro de mesa não era lembrancinha. No fim da noite, os pés de Amanda doíam, os ombros doíam, e a paciência dela já tinha feito as malas e ido embora sem se despedir. Foi então que percebeu que a bateria reserva da câmera tinha sumido. Checou a bolsa 2 vezes, depois 3, depois cada mesa, depois o salão, depois o terraço, depois a cozinha, e por fim seguiu um corredor silencioso, porque tinha visto uma linha fraca de luz quente por baixo de um par de portas de madeira enormes. Achou que fosse uma copa, um depósito ou outra parte do espaço do evento. Não esperava isso. Agora estava dentro de uma sala onde ninguém parecia nem um pouco interessado em caridade. O clima ali era rígido demais, controlado demais. Havia algo por trás daquele jantar caro. Algo que Amanda não entendia, algo que fazia os homens ao redor da mesa parecerem menos convidados e mais gente esperando um veredito. Rafael continuou sentado. A camisa branca estava aberta no colarinho, as mangas dobradas até os antebraços. Uma mão descansava no braço da cadeira. A outra ficava perto da taça intocada. Ele não pareceu surpreso ao ver Amanda. Isso foi a primeira coisa que a incomodou. Parecia interessado, como se a aparição dela tivesse interrompido algo importante, mas não necessariamente algo indesejado. Amanda engoliu seco. Levantou devagar a bateria. Era isso que eu estava procurando.
A voz saiu dolorosamente pequena naquela sala enorme. Ninguém riu. Claro que ninguém riu. Aquele não era o tipo de sala onde as pessoas riam de uma piada sem graça. Amanda queria poder voltar os últimos 30 segundos. Quase conseguia ouvir a própria consciência gritando: "Vire-se! Vá embora! Não faça perguntas!" Deveria ter ouvido. Em vez disso, deu um passo pequeno para trás, depois outro. O olhar de Rafael a seguiu, ainda calmo, ainda indecifrável. Então a mão dele se moveu, não em direção a uma arma, não em direção ao celular, não em direção a nenhum dos homens ao redor da mesa. Ele esticou o braço até a cadeira ao lado e, devagar, deliberadamente, a puxou para fora. A cadeira arranhou baixinho o piso de mármore. O som pareceu impossivelmente alto. Amanda ficou olhando. Os olhos foram da cadeira para Rafael, depois de volta para a cadeira. Ele estava falando sério? Não podia ser. Talvez estivesse só arrumando a cadeira. Talvez alguém mais fosse sentar ali. Talvez aquilo fosse uma versão estranha de decoração de interiores praticada pela máfia. Então Rafael olhou para ela. A expressão dele mal mudou. "Entre." Amanda não se mexeu. A sala continuou em silêncio. Um dos homens pareceu irritado. Outro confuso. Um terceiro parecia quase divertido. Amanda percebeu algo de repente. Ninguém mais naquela mesa tinha sido convidado a sentar ao lado de Rafael. E agora o chefão frio da máfia tinha puxado pessoalmente uma cadeira para ela. Olhou por cima do ombro. O corredor atrás dela, de repente, parecia o lugar mais seguro do mundo. Mas Rafael ainda a observava. Não com impaciência, não com raiva, quase com curiosidade. Amanda respirou fundo. Entrou, um pé, depois o outro. A porta ficou aberta atrás dela. Ainda podia sair. Esse pensamento a confortou por uns 3 segundos. Então um dos homens da mesa se mexeu. A mão desapareceu por baixo do paletó. Amanda notou. O coração disparou. Rafael percebeu que ela tinha notado. Os olhos dele foram até a mão do homem. Um movimento minúsculo, quase invisível, mas suficiente. A mão do homem voltou imediatamente para a mesa. A respiração de Amanda desacelerou. Certo, então aquilo definitivamente não era um jantar. Não um jantar normal, pelo menos. Ninguém parecia relaxado. Ninguém falava de sobremesa. Ninguém reclamava do trânsito. Estavam esperando algo ou alguém. E de alguma forma, Amanda tinha acabado de entrar bem no meio disso. Chegou até a cadeira. Hesitou. Rafael a observava. A sala a observava. Amanda sentou devagar. A cadeira era absurdamente confortável. Isso quase a irritou. Esperava algo aterrorizante. Em vez disso, estava sentada numa cadeira que parecia custar mais que o carro dela. Colocou a bolsa da câmera ao lado dos pés. Os homens voltaram a atenção para Rafael. Amanda manteve as mãos no colo. Disse a si mesma para não olhar em volta. Então, claro, olhou em volta. Um homem tinha uma cicatriz perto da sobrancelha. Outro usava um relógio caro o bastante para pagar o aluguel dela por vários anos. Um terceiro ficava olhando para Rafael. Nenhum deles parecia feliz com a presença dela ali. Rafael percebeu cada olhar. Não disse nada. Aquele silêncio, de algum jeito, era pior do que gritaria. Amanda percebeu mais uma coisa devagar. Havia 11 lugares ao redor da mesa. 12, contando o de Rafael. Só 10 homens estavam sentados. A cadeira ao lado dele estava vazia, esperando. Mas por quem? Ela? Não. Impossível. Ela simplesmente tinha tropeçado na sala. A menos que Rafael estivesse esperando outra pessoa. Esse pensamento a fez sentir um arrepio novo. E se a pessoa que devia sentar ali não tivesse chegado? E se ela tivesse ocupado o lugar dela sem querer? E se? A voz de Rafael interrompeu os pensamentos dela. Seu nome? Amanda olhou para ele. Já sabia que ele sabia. O nome dela estava na lista do evento. As credenciais tinham sido checadas na entrada. Ele provavelmente já sabia quem ela era antes de ela entrar na sala. Mesmo assim, respondeu. Amanda Cardoso. Rafael manteve o olhar fixo nela. Algo passou pelo rosto dele. Reconhecimento. Não surpresa. Reconhecimento. Amanda percebeu. E de repente não tinha mais certeza se entrar naquela sala tinha sido um acidente. Olhou para a bateria na mão. Aquele pedacinho de equipamento tinha trazido ela até ali.
mas talvez alguém quisesse ela ali. O pensamento mau tinha se formado quando Rafael estendeu o braço até a mesa. Pegou um copo de água, colocou na frente de Amanda, um gesto simples, quase educado, mas os olhos dele continuavam fixos nela. Amanda olhou para o copo, depois para ele. O gesto devia ter feito ela se sentir mais segura. Em vez disso, deixou ela mais nervosa, porque Rafael Moretti não parecia o tipo de homem que fazia qualquer coisa sem motivo. Ele não puxava cadeiras por acaso. Não convidava estranhos para reuniões privadas. E certamente não colocava bebidas na frente das pessoas, sem saber exatamente por que estavam sentadas ali. Amanda estendeu a mão devagar em direção ao copo. Depois parou. Algo parecia errado. Olhou para Rafael. Ele fez um aceno mínimo com a cabeça. Só então ela pegou o copo. Não bebeu. Ele também não. Do outro lado da mesa, um dos homens pigarreou. Rafael não olhou para ele. O homem parou. A curiosidade de Amanda começou a brigar com o instinto de sobrevivência. A curiosidade estava vencendo. Sempre vencia. Olhou para os papéis espalhados perto do centro da mesa. Números, nomes, valores financeiros, logotipos de empresas. Vários documentos estavam dobrados. Uma folha tinha uma fotografia parcialmente visível por baixo. Amanda não conseguia ver a imagem inteira, só um rosto familiar. Sua respiração travou. Inclinou-se levemente para frente. O rosto do pai dela olhava de volta. Amanda congelou. A sala inteira pareceu sumir ao redor dela. As velas, os homens, os lustres, Rafael, tudo ficou embaçado, porque aquela fotografia era do pai dela. Uma fotografia que nunca tinha visto antes. E estava ali, na frente do chefão da máfia, que tinha acabado de convidá-la para o jantar privado. Os dedos de Amanda apertaram o copo. O pai dela estava morto havia anos. Nunca tinha mencionado Rafael Moretti. Nunca tinha mencionado a organização Moretti. Nunca tinha mencionado aquela mansão. Nunca tinha mencionado nenhum daqueles homens. Ainda assim, a fotografia dele estava na mesa de Rafael. Por quê? O coração dela começou a bater forte. Olhou para Rafael. A expressão dele tinha mudado. O leve divertimento tinha sumido. Agora ele a observava com cuidado, como se tivesse percebido algo também. Os olhos de Amanda voltaram para a fotografia, depois para os papéis, depois para os homens ao redor da mesa. Um deles tinha empalidecido. Outro desviou o olhar. Foi aí que Amanda entendeu que aquilo não era sobre ela ter entrado na sala errada. Não era sobre uma bateria de câmera perdida. E nem era sobre o jantar privado. Algo tinha acontecido antes dela chegar. Algo envolvendo o pai dela, algo envolvendo Rafael e possivelmente alguém naquela mesa. Rafael estendeu a mão devagar e virou a fotografia com a face para baixo. Tarde demais. Amanda já tinha visto. Os olhos dele encontraram os dela. Pela primeira vez naquela noite, o chefão frio da máfia parecia genuinamente preocupado. Não com ele mesmo, com ela. Amanda abriu a boca. Queria perguntar o que o pai dela tinha a ver com ele, mas antes que pudesse, um som seco veio de algum lugar atrás das portas da sala de jantar. Todos na mesa se viraram. A postura de Rafael mudou na hora. O homem relaxado desapareceu. A sala pareceu ficar mais fria. A mão dele se moveu por baixo da mesa. Cada homem ao redor reagiu ao mesmo tempo. Amanda ficou completamente parada. O som veio de novo. 3 batidas lentas. Toc, toc, toc. Ninguém falou. Rafael fitou as portas. Então um dos homens sussurrou algo. Rafael levantou um dedo. Silêncio. O coração de Amanda martelava contra as costelas. Ela não sabia quem estava lá fora. Não sabia porque todos de repente estavam tensos. Não sabia porque a fotografia do pai dela estava naquela mesa. E com certeza não sabia porque Rafael Moretti tinha puxado uma cadeira para ela. Mas estava começando a entender uma coisa. Ela não tinha simplesmente entrado num jantar privado. Tinha entrado no meio de algo perigoso. E o que quer que estivesse esperando por Rafael Moretti aquela noite, tinha acabado de descobrir algo que não estava nos planos. Amanda Cardoso estava sentada ao lado dele. A mulher que não deveria estar ali. A mulher que tinha encontrado uma fotografia que nunca deveria ter visto. A mulher que tinha entrado sem saber num segredo ligado ao passado do próprio pai.
Rafael virou a cabeça devagar em direção a ela. A voz saiu quase num sussurro. O que quer que aconteça agora, fique perto de mim. Amanda olhou para ele. Depois para as portas fechadas, onde outra sombra se mexia por baixo. Alguém estava do lado de fora, esperando, e de repente a cadeira vazia ao lado de Rafael Moretti não parecia mais um convite. Parecia o assento mais seguro da sala inteira, porque quem quer que tivesse vindo bater naquela porta não tinha vindo para jantar. Tinham vindo atrás de Rafael, e agora talvez tivessem vindo atrás dela também. A sombra por baixo das portas da sala de jantar não se mexeu, não por vários segundos. Amanda continuava sentada ao lado de Rafael, os dedos apertando o copo de água intocado. Todo o instinto mandava ela se levantar. Todo o pensamento razoável mandava ela ir embora. Infelizmente, nada naquela situação era razoável. Ela tinha entrado numa sala privada por engano. Tinha descoberto uma fotografia do pai morto. Tinha sido colocada ao lado de um chefão da máfia, cercado por homens que pareciam nunca ter perdido uma discussão na vida. E agora alguém estava parado do lado de fora da porta. Amanda olhou de relance para Rafael. Ele não tinha se mexido. A expressão dele estava totalmente controlada, mas ela notou os detalhes pequenos. Os ombros enrijecidos, os olhos estreitados, os dedos apoiados perto da beirada da mesa. Rafael Moretti não estava com medo. Estava calculando. Isso, de algum jeito, deixava Amanda ainda mais nervosa, porque gente com medo às vezes comete erros. Homens como Rafael aparentemente não. Um dos homens mais próximos da porta começou a se levantar devagar. Rafael ergueu a mão. O homem parou. Nenhuma palavra, só um gesto. E a sala inteira obedeceu. Amanda engoliu seco. Tinha passado a noite inteira observando Rafael comandar um salão sem levantar a voz. Agora entendia por quê. Poder nem sempre é alto. Às vezes, poder é um homem sentado perfeitamente imóvel enquanto todo mundo espera ele decidir o que acontece a seguir. A sombra sob a porta desapareceu. Os olhos de Amanda se arregalaram. Quem quer que estivesse lá fora tinha se mexido. A sala continuou em silêncio. Depois mais 3 batidas. Dessa vez, mais devagar, mais deliberadas. Rafael finalmente se levantou. Amanda instintivamente segurou a manga dele. Nem percebeu que tinha feito isso, até os olhos dele caírem sobre a mão dela. Soltou na hora. Desculpa. A expressão de Rafael quase não mudou, mas havia um traço de diversão nos olhos. Amanda queria que ele não parecesse divertido. Não era hora para isso. Tinha acabado de descobrir a fotografia do pai morto numa reunião da máfia. Tinha direito a estar um pouco nervosa. Rafael foi até a porta. 2 homens se posicionaram atrás dele. Outro foi até a entrada lateral. Amanda continuou sentada. Estava começando a se sentir a única pessoa na sala que não tinha recebido o manual de instruções. Então Rafael parou. Olhou para trás, para ela. Os olhos dele foram brevemente até a cadeira ao lado dele. O significado era óbvio. Fique. Amanda concordou com a cabeça. Não tinha certeza se estava obedecendo ou apenas curiosa demais para ir embora. Provavelmente as duas coisas. Rafael abriu a porta. Nada. O corredor estava vazio. 100 passos, sem movimento, só o brilho quente das luminárias de parede. Um dos homens de Rafael entrou no corredor e olhou para os 2 lados. Nada. A mandíbula de Rafael se contraiu. Então ele notou algo no chão. Um envelope pequeno e preto. Ele se agachou e pegou. Amanda observou do outro lado da sala. Rafael o virou. Não tinha nome. Não tinha endereço, nada. Abriu. Dentro havia uma única fotografia. Ele olhou para ela pela primeira vez naquela noite. A expressão dele mudou de verdade. Amanda não conseguia ver a foto de onde estava, mas sabia na hora que fosse lá o que fosse, não era coisa boa. Rafael dobrou a fotografia, guardou dentro do paletó, depois fechou a porta. Voltou para a mesa. Amanda ficou olhando. Ele sentou. Ela esperou. Ele não disse nada. Esperou mais. Ainda nada. Por fim, a paciência dela estourou. Vou assumir que isso não era um convite de jantar. Um dos homens olhou para ela. Altrow quase sorriu. Rafael simplesmente serviu água para si mesmo. Amanda olhou para ele. Você é muito bom em fingir que nada estranho está acontecendo.
Os olhos dele se ergueram. Já tive prática. Aquela resposta piorou tudo de algum jeito. Amanda se recostou. Olhou para a fotografia virada com a face para baixo na mesa. O rosto do pai continuava gravado na mente dela. Não tinha visto aquela fotografia específica antes, mas conhecia bem o pai. Conhecia o jeito dele sorrir. Conhecia a pequena ruga perto do olho esquerdo. Conhecia o relógio no pulso dele. E conhecia o homem parado ao lado dele. Ela não conhecia esse último, mas Rafael claramente conhecia. Amanda olhou de novo para a fotografia, depois para Rafael. Por que você tem uma foto do meu pai? A sala ficou em silêncio. Rafael não respondeu na hora. Olhou para os outros homens. Algo passou silenciosamente entre eles. Amanda notou. Claro que notou. Era fotógrafa. A carreira inteira dependia de reparar coisas que as pessoas achavam pequenas demais para importar. E naquele momento, tudo importava. Rafael por fim pegou a fotografia. Virou. Estudou por um instante. Depois colocou na frente de Amanda. A respiração dela travou. Era o pai dela ao lado de um Rafael mais jovem, muito mais jovem. Talvez uns 15 anos antes. Amanda olhou entre os dois. O pai dela sorria. Rafael não. Isso não tinha mudado, mas havia outra coisa. Uma terceira pessoa estava atrás deles. O rosto tinha sido parcialmente cortado da fotografia. Amanda franziu a testa. Quem é esse? Rafael não respondeu. Pegou a fotografia de volta. Os olhos de Amanda se estreitaram. Você sabe. Sei. E não vai me contar. Ainda não. Ela olhou fixo para ele. Isso respondeu. Essa é uma frase bem conveniente. A sobrancelha de Rafael se ergueu. Qual frase? Ainda não. Um sorriso pequeno apareceu. Você vai ouvir isso com frequência. Amanda quase riu. Quase. Então lembrou onde estava. O riso desapareceu. Rafael se recostou. A atenção voltando aos homens ao redor da mesa. O jantar recomeçou. Mas Amanda sentia a diferença. Ninguém estava comendo agora. Os pratos tinham se tornado irrelevantes. Aquilo não era um jantar. Era uma investigação. E de alguma forma, ela estava sentada bem no meio dela. Um dos homens finalmente começou a explicar por que todos tinham se reunido. Dinheiro tinha sumido de várias empresas controladas pela organização Moretti. Não milhões numa transferência óbvia. Quantias menores, contas diferentes, negócios diferentes, datas diferentes, feitas para parecerem insignificantes, mas somadas, o valor desaparecido era considerável. Amanda escutava. Não entendia o lado criminoso da operação, mas entendia números. Entendia padrões e entendia algo sobre fotografias que a maioria das pessoas não entendia. O detalhe menor podia revelar a história inteira. O mesmo se aplicava ali. Olhou para os documentos. Várias datas, vários números de conta, vários nomes. Então algo chamou a atenção dela. Uma data. Ela conhecia aquela data. O pai dela tinha morrido 3 dias depois daquela transação. O estômago de Amanda se apertou. Inclinou-se mais perto. Rafael notou. O quê? Ela apontou. Aquela data. Ele olhou para baixo. Ela engoliu seco. Meu pai morreu 3 dias depois disso. Silêncio. O rosto de Rafael ficou indecifrável. Amanda sentiu o ar sair da sala. Tinha passado anos acreditando que a morte do pai fora um acidente. Uma direção tarde da noite, estrada molhada, uma falha mecânica, uma tragédia. Pelo menos era o que tinham contado a ela. Agora a fotografia dele estava ali dentro do jantar privado de Rafael Moretti, ao lado de registros financeiros ligados à organização dele e uma data 3 dias antes da morte do pai. Amanda olhou para Rafael. O que aconteceu 3 dias depois disso? Rafael não respondeu porque um dos homens da mesa de repente empurrou a cadeira para trás com força. Todos se viraram. Ele se levantou. O rosto estava pálido. Os olhos de Rafael se estreitaram. O homem olhou para a porta, depois para Amanda. E foi nesse momento que Amanda percebeu que alguém naquela mesa sabia exatamente quem era o pai dela, e estava apavorado porque ela tinha acabado de ligar as datas. O homem não foi embora. Não podia. 2 seguranças já estavam posicionados entre ele e a porta. Mas ele ficava olhando para Amanda. Não com raiva, não com desconfiança, com medo. Isso era pior. Amanda se virou devagar para Rafael.
Ele agora observava o homem. Não sobrava nenhuma diversão na expressão dele. Só cálculo. O homem por fim se sentou. A cadeira arranhou o chão. Ninguém falou. A curiosidade de Amanda estava ficando quase dolorosa. Ela queria respostas. Queria agora. Mas algo dizia que Rafael não ia dar tão facilmente. E foi exatamente o que aconteceu. Ele juntou os documentos um por um, com cuidado, e colocou dentro de uma pasta de couro. Amanda observou. Você está indo embora? Não. Então por que está guardando tudo? Rafael olhou para ela. Porque essa conversa terminou. Amanda ficou olhando. Quase riu. O homem tinha acabado de basicamente contar a ela que o nome do pai morto dela tinha aparecido numa reunião secreta da máfia. E agora ele estava encerrando a reunião. Cruzou os braços. Que conveniente. Rafael fez uma pausa, depois olhou para ela, muito seco. Aquela resposta seca a pegou completamente de surpresa. Apesar de tudo, ela sorriu. Só um pouco. Um dos homens da mesa olhou entre os dois, como se não acreditasse no que via. O homem mais frio da sala estava trocando farpas casualmente com a mulher que tinha interrompido a reunião secreta dele por acidente. Amanda percebeu isso também. Baixou a voz. Você é estranhamente calmo. Rafael se recostou. Raramente sou outra coisa. Isso é preocupante. Por quê? Porque gente normal entra em pânico de vez em quando. A boca de Rafael se contraiu. Não sou normal. Amanda quase disse. Notei. Em vez disso, olhou de volta para a fotografia. O pai dela, o Rafael jovem, o homem não identificado e aquela parte cortada. Algo a incomodava. Pegou a fotografia. Rafael a observou. Amanda virou. Nada. Segurou mais perto da luz. Ainda nada. Então notou uma dobra fraca, não aleatória, intencional. Passou o dedo sobre ela. Aqui. Rafael se inclinou para frente. Amanda apontou para o canto inferior. Uma marca minúscula, quase invisível. 3 números. 743. A expressão de Rafael mudou. Ele conhecia aqueles números. Isso era óbvio. Amanda olhou para ele. O que isso significa? Rafael pegou a fotografia. Estudou a marca. O polegar passou por cima dela. Depois olhou para um dos homens. O rosto do homem tinha empalidecido de novo. Amanda notou. E agora tinha certeza. Os números significavam algo. Algo ligado ao pai dela. Rafael se levantou. A sala ficou tensa na hora. Ele olhou para o homem que tinha reagido. Saia. O homem não se mexeu. Rafael repetiu. Agora o homem se levantou. 2 seguranças o escoltaram para fora. Amanda observou a porta se fechar atrás deles. Virou-se para Rafael. O que foi isso? Rafael ficou em silêncio. Ela suspirou. Estou começando a achar que sua palavra favorita é depois. Dessa vez ele realmente sorriu. Quase nada. Mas ela viu. E estranhamente aquilo a deixou mais nervosa do que a raiva dele. Porque quanto mais Amanda via o homem por trás da reputação, mais difícil ficava lembrar que Rafael Moretti era supostamente perigoso. Ele ainda era perigoso. Ela sabia disso. Mas perto dela havia momentos em que a guarda dele baixava. Momentos pequenos, quase invisíveis. E Amanda começava a se perguntar se ele mesmo percebia isso. Rafael por fim voltou à mesa. Colocou a fotografia na frente dela. Seu pai trabalhava para minha família. Amanda congelou. O quê? Não diretamente. Rafael explicou que o pai dela tinha sido contratado uma vez como auditor financeiro independente. Ele tinha investigado várias empresas. Descobriu irregularidades, dinheiro passando por empresas de fachada, contas sendo manipuladas, pagamentos sumindo. No começo, ele achou que fosse corrupção financeira comum. Depois percebeu que alguém dentro da organização Moretti estava envolvido. Começou a documentar tudo até morrer. Os olhos de Amanda arderam. Ela baixou o olhar. Todos aqueles anos ela tinha se perguntado se o pai simplesmente tinha tido azar. Agora havia outra possibilidade. Ele tinha descoberto algo perigoso e alguém tinha querido silenciá-lo. Rafael não disse que tinha certeza de que a morte do pai dela fora assassinato. Ainda não. Não ia dar uma conclusão sem provas. Mas Amanda conseguia ler nas entrelinhas. Ficou sentada, quieta. Pela primeira vez, sem piada, sem sarcasmo, sem comentário esperto, só luto. Rafael a observou. Não tocou nela,
Não ofereceu conforto vazio. Simplesmente ficou ali. Isso de algum jeito significou mais. Depois de vários minutos, Amanda finalmente falou. Por que ninguém me contou? A resposta de Rafael saiu baixa. Porque alguém queria que você acreditasse que seu pai morreu sem deixar nada para trás. Ela olhou para ele, mas ele deixou. Sim. O quê? Rafael olhou para a fotografia. Provas. O coração de Amanda começou a bater mais rápido. Onde? Rafael não respondeu porque de repente um celular vibrou. Não o dele. Amanda olhou em volta. Todos checaram os celulares. Nada. Então o próprio celular dela vibrou dentro da bolsa da câmera. Amanda congelou. Pegou-o devagar. Uma mensagem. Número desconhecido, sem saudação, sem explicação. Só uma fotografia. Abriu. O sangue gelou. Era uma foto dela parada do lado de fora da mansão dos Moretti mais cedo naquela noite, tirada do outro lado da rua. Alguém tinha estado observando ela. Embaixo da fotografia, havia 7 palavras. Você nunca deveria ter entrado naquela sala. Amanda fitou a tela. Rafael notou a expressão dela. Estendeu a mão. Ela passou o celular. Ele leu a mensagem. O rosto dele ficou completamente imóvel. Então o celular vibrou de novo. Outra fotografia. Essa era mais antiga. Muito mais antiga. Mostrava Amanda ainda criança ao lado do pai, na marina. Ela ficou olhando. Os dedos tremiam. Aquela fotografia nunca tinha sido pública. Ninguém fora da família devia tê-la. Rafael olhou para a tela. A mandíbula dele se contraiu. Alguém não estava apenas observando Amanda agora. Alguém conhecia a história dela. Alguém a observava havia anos. Então, uma última mensagem apareceu. Ele escondeu algo de você. Amanda fitou as palavras. Rafael olhou para ela. Não responda. Ela concordou com a cabeça, mas a mente já disparava. O pai dela tinha escondido algo. O quê? E por que alguém esperou todos esses anos para revelar isso? Então Amanda se lembrou da bateria da câmera, aquela que tinha estado procurando. Fiou a mão na bolsa, pegou, virou. Algo estava diferente. Havia um risco fino na lateral. Ela não tinha notado antes. Apertou a carcaça da bateria, abriu. Dentro havia um cartão micro SD. Amanda ficou olhando. Rafael também. Nenhum dos dois falou. Alguém tinha colocado aquilo ali. E de repente Amanda entendeu por que tinha sido guiada até aquele corredor. Por que a porta tinha ficado aberta. Por que a fotografia estava esperando. Por que alguém queria que ela entrasse naquela sala. A noite inteira tinha sido armada. Ela não tinha descoberto por acidente o jantar secreto de Rafael Moretti. Alguém a tinha guiado até ali, e agora esperavam para ver o que ela descobriria a seguir. O cartão de memória ficou entre os dois, minúsculo, quase insignificante. Mesmo assim parecia mais pesado que a sala inteira. Rafael o pegou. Não o colocou num computador. Não examinou na hora. Em vez disso, olhou para Amanda. Isso a surpreendeu. Por que está olhando para mim? Porque quem quer que tenha plantado isso sabia que você ia encontrar. Amanda franziu a testa. Então eles queriam que você abrisse. Ela entendeu. Não era prova simplesmente escondida. Era prova sendo entregue. Uma armadilha disfarçada de descoberta. Rafael entregou o cartão a um dos homens. Verifique. O homem saiu. Amanda o observou desaparecer, depois olhou para Rafael. Você acha que meu pai sabia que isso ia acontecer? Não. Você parece ter certeza. Eu conhecia seu pai. Isso a fez parar. Conhecia? Rafaela sentiu brevemente. Amanda ficou olhando. A fotografia já tinha mudado tudo, mas ouvir aquelas palavras tornou tudo mais real. Você o conhecia. Sim. E nunca pensou em me contar. Você nunca perguntou. Amanda o encarou. Eu não sabia que era para perguntar se o chefão da máfia conhecia meu pai. Um sorriso pequeno tocou a boca dele. Isso teria sido incomum. Exatamente. Por um momento, a tensão se quebrou. Amanda riu baixinho. Rafael quase sorriu de novo. Então, o homem voltou. Colocou um notebook na mesa. O cartão de memória foi inserido. Uma pasta apareceu. Sem título, sem data, só uma palavra. Moretti. Rafael fitou a tela. Amanda se aproximou. A pasta continha dezenas de arquivos, documentos financeiros, fotografias, páginas escaneadas, gravações de áudio e um vídeo.
A data no vídeo era de quase 20 anos atrás. Rafael clicou. A tela mostrou uma versão mais jovem do pai de Amanda. Ele estava sentado no mesmo escritório da Marina que Amanda lembrava da infância. A garganta dela apertou. O pai olhava direto para a câmera. Parecia cansado, sério, com medo. As mãos de Amanda começaram a tremer. O pai falou: "Não com ela. Com quem quer que um dia encontrasse aquela gravação." Ele explicou que tinha descoberto uma rede financeira operando dentro de várias empresas legítimas. Alguém estava roubando da organização Moretti, mas o roubo não era o verdadeiro objetivo. O dinheiro estava sendo usado para construir outra coisa, uma organização escondida, feita para eventualmente derrubar a família de Rafael por dentro. Amanda escutava. Cada palavra parecia reescrever mais um pedaço da infância dela. O pai mencionou vários nomes. Um deles pertencia a um homem ainda sentado à mesa de Rafael. Amanda olhou para Rafael. Ele não reagiu, não abertamente, mas os olhos tinham ficado mais frios. A gravação continuou. Aí veio a parte que mudou tudo. O pai dela disse que tinha escondido a prova original em algum lugar que ninguém jamais pensaria em procurar. Não num banco, não num cofre, não com a organização Moretti, num lugar ligado à única pessoa em quem confiava completamente. A filha dele, Amanda. Ela parou de respirar. Rafael olhou para ela. A gravação continuou. O pai mencionou uma frase que Amanda lembrava da infância, uma frase boba que o pai usava sempre que iam de barco. 743. Os olhos de Amanda se arregalaram. Os números da fotografia. 743. De repente, ela entendeu que não era um código, era um endereço. A marina antiga do pai tinha depósitos numerados. 743. A prova estava escondida lá. E quem quer que tivesse plantado o cartão de memória sabia que Amanda era a única pessoa capaz de entender a pista. Mas havia mais uma coisa, algo bem mais perturbador. O vídeo terminou com o pai olhando direto para a câmera. A expressão mudou. Ele se inclinou mais perto e disse algo que fez o sangue de Amanda gelar. A gravação parou. Silêncio. Amanda ficou olhando para a tela preta. Rafael continuava ao lado dela. Ninguém falou. Então Amanda finalmente sussurrou. Meu pai sabia que ia morrer. Rafael não contestou. Aquilo já era resposta suficiente. Ela olhou para ele. E deixou a prova para mim. Sim, mas por quê? Os olhos de Rafael encontraram os dela. Porque ele confiava em você. Amanda engoliu seco. Por anos, tinha acreditado que o pai só deixara memórias para ela. Agora entendia que ele tinha deixado uma missão. E essa missão acabava de colocá-la bem no meio do inimigo mais perigoso de Rafael Moretti. A sala ficou tensa de novo. Um dos homens de Rafael entrou depressa. Inclinou-se em direção a Rafael, sussurrou. O rosto de Rafael endureceu. Amanda observou. O quê? Rafael olhou para ela. O homem que saiu da sala mais cedo sumiu. O estômago de Amanda despencou. Como? As câmeras de segurança foram desligadas. A sala ficou em silêncio. Rafael se levantou. Caminhou até a janela. Lá fora, o terreno da mansão parecia perfeitamente tranquilo, bonito, silencioso, quase inofensivo. Mas Rafael sabia mais. Amanda o observou, depois notou algo através do vidro. Um veículo parado além do portão, sem faróis, motor ligado. Apontou. Rafael se virou. O veículo se moveu devagar, depois sumiu na escuridão. A equipe de segurança de Rafael correu para a entrada. Amanda se levantou, a cadeira arranhando o chão. Rafael virou-se para ela na hora. Fique aqui. Amanda cruzou os braços. Você sabe que isso não vai acontecer. Ele a encarou. Ela encarou de volta. Pela primeira vez, Rafael pareceu quase frustrado. Não porque ela estava desobedecendo, porque sabia que ela tinha razão. Amanda já tinha se tornado parte daquilo. Não adiantava fingir o contrário. Ela tinha as fotografias, tinha o cartão de memória, sabia sobre o pai. E agora alguém sabia que ela sabia. Rafael se aproximou dela. A voz ficou baixa. A partir de agora, você não vai a lugar nenhum sozinha. Amanda ergueu uma sobrancelha. Isso soa menos como proteção e mais como prisão. É proteção. Você é muito controlador. Sou. A franqueza a pegou de surpresa. Quase sorriu. Quase. Então Rafael estendeu a mão até a bolsa da câmera.
Amanda instintivamente segurou firme. Os olhos dele caíram sobre a mão dela. Ela soltou devagar. Ele examinou a bolsa. Nada. Depois olhou para ela. Você vem comigo. Para onde? Para a marina. O coração de Amanda deu um salto. A marina antiga. A marina do pai dela. O lugar onde a prova tinha sido escondida. Rafael caminhou até a porta. Amanda seguiu, mas ao chegar no corredor, parou. Algo tinha sido colocado no chão do lado de fora da sala de jantar. Um envelope branco pequeno. O nome dela escrito nele. Amanda Cardoso. Ela ficou olhando. Rafael viu. Toda a postura dele mudou. Pegou o envelope, abriu. Dentro havia uma única fotografia. Não do pai dela. Não de Rafael. Não da Marina. Era uma fotografia de Amanda, sentada ao lado de Rafael na mesa de jantar, tirada minutos antes. Alguém tinha estado dentro da mansão observando os dois. A fotografia tinha sido tirada de algum lugar dentro da própria sala de jantar. Atrás havia 4 palavras. Ela é a chave. Amanda olhou para Rafael. A frieza voltou ao rosto dele, mas por baixo havia outra coisa. Proteção, fúria e uma decisão. Ele dobrou a fotografia, guardou dentro do paletó, depois olhou direto para Amanda. A mulher que tinha entrado no jantar privado dele por acidente não era mais um acidente. Ela estava no centro da conspiração inteira. E em algum lugar dentro da organização Moretti, havia um traidor que esperava anos por ela voltar. Rafael foi até a porta. Amanda seguiu. Nenhum dos dois notou a minúscula câmera escondida acima do lustre do corredor. A luz vermelha piscou uma vez, depois apagou. Porque quem estivesse observando os dois acabara de aprender algo muito importante. Rafael Moretti não estava mais investigando a conspiração sozinho. Tinha escolhido proteger Amanda Cardoso. E isso significava que o próximo movimento não seria contra Rafael, seria contra ela. O caminho até a Marina Antiga começou em silêncio. Não o silêncio confortável que Amanda tinha sentido antes, na mesa de jantar. Esse era diferente, pesado, vigilante. O tipo de silêncio que fazia cada farol que passava parecer suspeito. Amanda estava no banco do passageiro da SUV preta de Rafael, a bolsa da câmera apoiada nos pés. 2 veículos seguiam atrás. Outro ia vários carros à frente. Rafael não tinha explicado o esquema. Não precisava. Amanda já tinha passado tempo suficiente perto dele para entender que quando 4 carros de segurança apareciam de repente ao redor de alguém, algo tinha dado muito errado. Ela olhou pela janela. As luzes da cidade foram sumindo aos poucos. Os prédios ficaram menores, depois mais raros. Logo só havia trechos escuros de estrada, árvores e alguma fazenda escondida atrás de portões. Amanda olhou de relance para Rafael. Ele mesmo dirigia. Isso a surpreendeu. Esperava um motorista, mas já estava percebendo que Rafael Moretti fazia muita coisa diferente do que ela esperava. Ele dirigia com uma mão no volante, a expressão focada, a outra mão perto do console central. A cabine estava quieta, quieta demais. Amanda por fim olhou para os próprios sapatos. Notou uma marca fina de poeira num deles. Suspirou. Esse oficialmente virou o trabalho de fotografia mais estranho que já tive. Os olhos de Rafael continuaram na estrada. Ainda pensando em trabalho? Estou pensando em trabalho desde as 5 da manhã. Uma pausa. Isso é lamentável. Ela olhou para ele. Isso foi solidariedade? Não. Certo. Voltou a olhar pela janela. Por vários minutos, nenhum dos dois falou. Depois os olhos de Amanda foram até o painel. Um relógio pequeno marcava 0h38. Ela pensou na sala de jantar, na fotografia, no cartão de memória, no rosto do pai naquela gravação antiga. Ainda não conseguia processar tudo direito. O pai dela sabia que estava em perigo. Tinha escondido provas. Aparentemente tinha confiado que ela um dia as encontraria. E agora, alguém a tinha fotografado sentada ao lado de Rafael, minutos depois de ela entrar naquela sala. Alguém tinha estado observando dentro da mansão. Isso era a parte que Amanda não conseguia parar de pensar. A câmera escondida acima do lustre, a fotografia, o envelope, tudo apontava para alguém com acesso aos espaços privados de Rafael. Alguém que entendia a segurança dele. Alguém que sabia exatamente quando Amanda ia chegar. E alguém que sabia o suficiente sobre o pai dela
para entender a importância do número 743. Amanda olhou de novo para Rafael. Você tem certeza de que a Marina é segura? Não. Ela piscou. Aquela resposta veio rápido demais. Isso é reconfortante. Rafael olhou para ela. Não disse que era insegura. Você literalmente acabou de dizer que não tinha certeza. Eu disse que não sabia. É basicamente a mesma coisa. Um sorriso fraco tocou a boca dele. Sumiu quase na mesma hora, mas Amanda notou. Estava começando a suspeitar que fazer Rafael Moretti sorrir estava virando um dos seus hobbies mais estranhos. A SUV seguiu pela escuridão. Então o celular de Rafael vibrou. Ele olhou. Uma mensagem do chefe de segurança. O veículo à frente tinha avistado movimento perto da entrada da marina. A expressão de Rafael endureceu. Ele desacelerou. Amanda notou na hora. O que houve? Alguém pode já estar lá. O estômago dela se apertou. A marina antiga deveria estar abandonada. Se havia alguém lá, ou estavam procurando a prova, ou estavam esperando por eles. A equipe de segurança de Rafael foi à frente. O comboio parou a quase 1 quilômetro da propriedade. Rafael desligou o motor. O silêncio repentino pareceu enorme. Um dos homens se aproximou da janela do motorista. Uma troca rápida de palavras. Depois o homem recuou. Rafael olhou para Amanda. Vamos a pé daqui. Amanda olhou para os próprios saltos. Depois para ele. Você está brincando. Não. Ela o encarou. Usei esses sapatos para uma gala beneficente. Notei. E agora está pedindo para eu andar numa mata escura com eles. Pode tirar. Amanda olhou para o chão de lama. De jeito nenhum. Rafael quase sorriu. Quase. Depois abriu a porta. Amanda suspirou. Claro. Desceu do carro. O ar da noite estava mais frio do que esperava. À frente, a marina antiga esperava na escuridão. A placa de madeira mal se via entre as árvores. Marina Cardoso. Amanda parou. A respiração travou. Não via aquela placa fazia anos. A tinta estava desbotada. As letras rachadas, mas ela conhecia cada centímetro dela. O lugar do pai, a infância dela, o cais onde tinha aprendido a nadar, o escritório pequeno onde fazia lição de casa, enquanto o pai consertava motores, os depósitos antigos, onde passara incontáveis verões. De repente, ela não era mais Amanda a fotógrafa. Tinha 12 anos de novo, correndo pelo cais com o cabelo molhado enquanto o pai gritava que ela ia escorregar. Quase sorriu. Depois a lembrança doeu porque o pai não estava mais ali. Rafael notou a expressão dela. Não perguntou se ela estava bem. Só diminuiu o passo. Aquele gesto pequeno significou mais que qualquer pergunta. Chegaram ao portão velho. Estava destrancado. Amanda parou. O pai sempre trancava. Sempre. Mesmo quando estavam dentro. Olhou para Rafael. Ele também notou. Um dos homens checou o portão. Marcas recentes na fechadura. Alguém tinha aberto recentemente. A expressão de Rafael endureceu. Entraram. A marina estava silenciosa. Sem luzes, sem movimento. Mas algo estava errado. Amanda sentiu na hora. Conseguia sentir. O pai sempre mantinha o lugar organizado. Mesmo depois que a marina fechou, ele tinha etiquetado tudo. Depósitos, vagas de barco, ferramentas. Nada nunca ficava fora do lugar. Agora vários objetos tinham sido mexidos. Amanda caminhou até o escritório antigo. A porta estava aberta. Ela parou. Rafael se colocou à frente dela. Entrou primeiro. O escritório estava quase exatamente como ela lembrava. Uma mesa de madeira, prateleiras velhas, um calendário desbotado, um rádio quebrado, a cadeira antiga do pai. Amanda entrou. Os olhos ardiam. Na parede havia uma fotografia. O pai, a mãe, Amanda ainda criança. Tocou a moldura. Poeira cobriu a ponta do dedo. Então notou algo. A moldura não estava empoeirada atrás da fotografia. Alguém tinha mexido nela recentemente. Amanda olhou para Rafael. Ele entendeu na hora. Tiraram a moldura. Atrás, uma pequena caixa de metal estava embutida na parede. O coração de Amanda disparou. Rafael abriu. Dentro não havia nada. Vazia. Alguém tinha chegado primeiro. Amanda ficou olhando. A prova tinha sumido. Mas então notou uma tira fina de papel presa embaixo da caixa de metal. Puxou. 3 palavras. Não aqui. Tente 3. Amanda franziu a testa, depois lembrou do número.
743. Depósito 3. Olhou para Rafael. Ele assentiu. Foram em direção aos depósitos, mas antes de chegarem, uma luz piscou ao longe. Uma vez, duas, depois sumiu. Rafael ergueu a mão na hora. Todos pararam. O coração de Amanda começou a bater forte. Alguém se movia entre os galpões. Rafael olhou para a escuridão. Os homens dele se espalharam. Então uma porta bateu. Alguém correu. 2 seguranças perseguiram a figura. Amanda ficou ao lado de Rafael. Ouviram passos, depois silêncio. 1 minuto depois, os seguranças voltaram de mãos vazias, mas um deles segurava algo, uma luva preta. Rafael pegou, examinou, depois olhou para Amanda. Ela fitou a luva. Havia algo costurado no punho, um pequeno emblema prateado. Ela reconheceu. Tinha visto o mesmo emblema mais cedo naquela noite, no punho de um dos homens do jantar de Rafael. Os olhos de Amanda se arregalaram. O traidor não estava apenas ligado à conspiração. Tinha estado no jantar e sabia exatamente para onde eles estavam indo. O depósito 3 ficava na ponta mais afastada da marina. O cadeado tinha sido trocado. Amanda lembrava do original. Um cadeado de latão enferrujado do qual o pai reclamava havia anos. Aquele ali era novo, novo demais. Rafael examinou. Depois se afastou. Um dos homens abriu o cadeado. A porta rangeu. Poeira encheu o ar. Amanda cobriu o nariz. Dentro havia equipamentos velhos de barco, cadeiras quebradas, apetrechos de pesca e várias caixas de papelão. Nada parecia valioso. Nada parecia importante. Então Amanda notou uma bancada de madeira. O pai tinha construído com as próprias mãos. Ela caminhou até lá. Os dedos passaram pela superfície. Havia riscos, antigos. Alguns formavam padrões estranhos. Lembrou de observar o pai trabalhando ali. Ele sempre batia os dedos na madeira quando estava pensando. Toc, toc, pausa, toc, 3 vezes. Amanda ficou olhando. Algo estalou na memória dela. O pai tinha ensinado um joguinho quando ela era criança. Sempre que precisava da atenção dela, batia 3 vezes na bancada. Ela sempre ria e chamava aquilo de código secreto dele. Agora bateu 3 vezes na madeira. Nada aconteceu. Franziu a testa, depois lembrou de outro detalhe. O pai sempre dizia, não force a gaveta. Amanda olhou para baixo. Havia uma gaveta velha embaixo da bancada. Puxou. Não se moveu. Parou. Rafael a observava. Examinou a gaveta. Não tinha puxador, só uma pequena reentrância. Pressionou. A gaveta se soltou. Dentro havia uma chavezinha de latão, e embaixo dela, um papel dobrado. Amanda abriu. A letra do pai. As mãos tremeram. O bilhete tinha só uma frase. Se você encontrou isso, Amanda, confie no homem que trouxe você até aqui. Ela fitou as palavras. Depois olhou devagar para Rafael. Ele a observava. Talvez pela primeira vez, Rafael Moretti parecia genuinamente desconfortável. Não por causa do bilhete, por causa do que significava. O pai dela sabia sobre ele, confiava nele, esperava que ele protegesse Amanda. Ela entregou o papel. Rafael leu. A mandíbula se contraiu. A voz de Amanda amoleceu. Você sabia. Eu sabia que seu pai estava investigando algo. Sabia que ele estava com medo. Sim, e nunca me contou. Eu não podia. Ela o encarou. Por quê? Rafael desviou o olhar. Porque os responsáveis ainda estavam dentro da minha organização. A resposta pesou. Ele desconfiava havia anos. Mas desconfiança não era prova. O pai dela tinha morrido antes de conseguir expor a verdade. E Rafael tinha passado anos procurando quem o havia traído. Agora Amanda tinha trazido a peça que faltava diretamente para as mãos dele. A chave de latão servia num pequeno armário no fundo do depósito. Rafael abriu. Dentro havia uma maleta de metal. Dessa vez não estava vazia. Documentos, fotografias, registros bancários, nomes, datas, transferências e um caderninho. Amanda reconheceu a letra na hora, do pai dela. Pegou. As primeiras páginas tinham anotações sobre transações financeiras. As últimas páginas tinham nomes. Um nome aparecia repetidamente. Marco Bellini. Amanda lembrou dele. O homem do jantar. O homem que tinha ficado apavorado quando o nome do pai dela foi mencionado.
o homem cujo punho carregava o mesmo emblema prateado da luva. A respiração de Amanda mudou. Rafael viu o nome. O rosto dele ficou indecifrável. Marco estava ao lado dele havia quase uma década, confiável com informação, confiável com dinheiro, confiável com segurança. E agora, o nome dele estava dentro do caderno do pai dela. Rafael virou várias páginas. Havia datas, reuniões, pagamentos, descrições de conversas. Uma anotação era datada de 3 dias antes da morte do pai de Amanda. A escrita estava apressada, quase ilegível, mas uma frase se destacava. Marco sabe. Amanda olhou para Rafael. Ele matou meu pai. Rafael não respondeu na hora. Depois. Não. Ela franziu a testa. Como assim? Ele pode ter estado envolvido. Os olhos de Amanda endureceram. Mas você não tem certeza. Eu não acuso homens sem provas. Ela quase riu. Você é chefão da máfia. Ainda prefiro provas, apesar das circunstâncias, o que a fez sorrir. Um sorriso bem pequeno. Rafael notou. Então você consegue rir. Amanda olhou para ele. Você não tem o direito de usar minhas próprias palavras contra mim. Aparentemente tenho. O momento passou rápido porque um dos homens de Rafael entrou. Segurava um celular. Uma mensagem tinha chegado de Marco. Ele queria falar em particular com Rafael. Rafael fitou a tela. O timing era perfeito demais. Amanda entendeu na hora. Ele sabe. Sim, ele sabe que estamos aqui. Sim, então isso é uma armadilha. Rafael olhou para ela. Provavelmente. Amanda suspirou. Sua vida realmente faz os problemas comuns parecerem impressionantes. Aquilo arrancou o menor dos sorrisos. Mas os olhos de Rafael continuaram frios. Ele tomou uma decisão. Voltariam para a mansão, mas não pela rota principal. Queria que Marco acreditasse que ainda estavam vasculhando a marina. Saíram do depósito com o caderno. Antes de chegarem aos veículos, Amanda parou. Algo tinha chamado a atenção dela. Do outro lado da água, um barco pequeno, parado, sem luzes. Alguém estava sentado dentro, observando. Rafael seguiu o olhar dela. A expressão dele endureceu. O barco de repente virou. O motor rugiu. Ele disparou. Um dos homens de Rafael correu até o cais. Tarde demais. Amanda olhou para Rafael. Era ele? Talvez. Mas você pareceu reconhecer o barco. Rafael não respondeu. Voltou para o veículo. Amanda seguiu. Dentro da SUV, ele finalmente explicou. O barco era de Marco, e Marco devia tê-lo vendido 6 meses antes. Não vendeu. Guardou. Isso significava que Marco tinha acesso ao lago, acesso à marina, acesso aos movimentos de Rafael e, possivelmente, acesso aos sistemas de segurança da mansão. A conspiração não era mais teórica. O traidor estava perto, muito perto. Enquanto voltavam, Amanda olhou de novo para o caderno. Uma página solta tinha caído de entre as capas. Pegou. Havia uma lista de nomes. 4 pessoas. 3 já tinham morrido. Uma restava. No fim, o pai dela tinha escrito uma linha só. O quarto homem virá atrás de Amanda. O sangue de Amanda gelou. Olhou para Rafael. Ele viu a página. Por vários segundos, nenhum dos dois falou. Então Rafael pegou o papel dela. A expressão dele ficou assustadoramente calma. Depois ele cometeu um erro. Amanda olhou para ele. O quê? Rafael dobrou o papel. Ele nos contou o que planeja fazer. Quando voltaram à mansão dos Moretti, o clima tinha mudado. O salão de festas estava vazio. Os lustres, apagados. A equipe tinha sido dispensada. A mansão parecia enorme, quase silenciosa demais. Rafael ordenou que a equipe de segurança bloqueasse a propriedade. Cada entrada, cada câmera, cada veículo, cada canal de comunicação. Amanda observou do corredor. Nunca tinha visto a mansão assim. O salão elegante de mais cedo tinha sumido. Agora parecia uma fortaleza. Rafael entrou no escritório dele. Amanda seguiu. Ele não pediu. Ela simplesmente foi. O caderno estava aberto sobre a mesa. Os nomes espalhados pela superfície. A prova finalmente tinha conectado o passado ao presente. Marco estava envolvido, mas não trabalhava sozinho. Havia registros financeiros provando que alguém mais o financiava. Alguém com acesso às contas privadas da organização Moretti. Alguém que vinha se preparando silenciosamente para tirar Rafael do poder.
O dinheiro desaparecido não estava sendo roubado por ganância pessoal. Estava sendo usado para comprar lealdade. Motoristas, seguranças, sócios, funcionários, gente dentro da organização de Rafael tinha sido recrutada uma por uma. A traição era muito maior do que qualquer um imaginava, e o pai de Amanda tinha descoberto isso antes de todo mundo. Foi por isso que morreu. Rafael fitou os documentos. Amanda ficou parada diante dele por vários minutos. Nenhum dos dois falou. Então Amanda notou algo. Uma das fotografias do cartão de memória tinha sido impressa. Mostrava Rafael no evento beneficente, perto da entrada do salão. Mas atrás dele, quase escondido no reflexo de um espelho, estava Marco. E ao lado de Marco, outro homem. Amanda o reconheceu. O homem que tinha saído da mesa de jantar mais cedo. O homem que ficara apavorado quando o nome do pai dela foi mencionado. Ela apontou. Aí está seu segundo homem. Rafael olhou. A expressão dele endureceu. O traidor não estava fugindo. Continuava dentro da mansão. Rafael entendeu na hora. O homem não tinha fugido. Tinha permanecido por perto porque sabia exatamente onde estava a prova. E sabia que Amanda a tinha. De repente as luzes se apagaram de novo. Amanda congelou. A mesma escuridão da sala de jantar. Mas dessa vez Rafael estava preparado. As luzes de emergência acenderam em segundos. As equipes de segurança percorreram os corredores. Nada. Sem ataque, sem invasor. Então, o celular de Rafael tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Ninguém falou. Um vídeo apareceu na tela. Rafael assistiu. O rosto dele mudou. Amanda se aproximou. O vídeo mostrava a Marina antiga. Alguém tinha voltado. Marco. Estava dentro do depósito segurando uma cópia do caderno. Tinha encontrado o armário vazio. Sabia que eles tinham levado o original. Então se virou para a câmera. E atrás dele estava o segundo traidor, o homem do jantar. O vídeo terminou. Uma mensagem apareceu. Venha sozinho. A mandíbula de Rafael se contraiu. Amanda já sabia o que ele estava pensando. Não. Ele olhou para ela. Eu não disse nada. Você estava pensando. Não estava. Você absolutamente estava. Ele quase sorriu. Quase. Então o celular vibrou de novo. Outra mensagem. Ou ela morre. O humor sumiu. Os olhos de Rafael viraram gelo. Amanda sabia exatamente o que ele ia fazer. Ele iria sozinho, porque era isso que homens como Rafael Moretti faziam quando alguém ameaçava a pessoa ao lado deles. Amanda se aproximou. Você não vai sem mim. A expressão de Rafael endureceu. Não. Ela cruzou os braços. Você precisa de mim. Preciso de você viva. E precisa de quem sabe o que os números significam. Silêncio. Ela tinha ganhado. Rafael odiou aquilo. Dava para ver. Mas também sabia que ela tinha razão. A prova não podia ser totalmente entendida sem as anotações do pai dela. E Marco tinha exigido especificamente a presença dela. Esse era o movimento final. Voltaram à Marina, mas Rafael não tinha intenção de cair na armadilha despreparado. Os homens dele cercaram a área à distância. Amanda ficou ao lado dele. O depósito antigo estava aberto. Escuridão dentro. Rafael entrou primeiro. Amanda seguiu. Não havia ninguém. Então uma luz tremeluziu. Marco apareceu no fundo do galpão. Parecia cansado. Mais velho do que Amanda lembrava. A confiança que carregara no jantar tinha sumido. Ao lado dele estava o segundo traidor, o homem que ficara observando ela. Segurava o caderno original. O coração de Amanda apertou. Rafael avançou. O confronto foi silencioso. Sem gritaria, sem ameaças dramáticas, só o desenrolar lento de anos de traição. Marco admitiu que o pai de Amanda tinha descoberto a rede financeira. Tentou silenciá-lo, mas não agiu sozinho. O segundo homem tinha fornecido acesso ao sistema de segurança dos Moretti. Juntos, manipularam contas, plantaram provas e esperaram o momento certo para derrubar Rafael. Então, a chegada de Amanda arruinou tudo. A prova escondida do pai dela tinha ressurgido. Os números a haviam levado de volta à Marina e Rafael tinha ficado desconfiado. O erro de Marco tinha sido achar que Amanda era indefesa por não pertencer àquele mundo. Essa suposição custou tudo a ele. Amanda deu um passo à frente. Olhou para o caderno, depois para Marco.
A morte do pai dela a assombrara por anos. Agora finalmente sabia a verdade. Isso não fazia a dor desaparecer, mas dava a ela uma forma, um motivo, um nome. Rafael se colocou entre Amanda e os homens. A presença dele sozinha mudava a sala. Os traidores foram detidos. A prova, garantida. A conspiração desmoronou. Mas a história não terminou ali. Porque depois que o perigo passou, Amanda voltou à sala de jantar, a mesma sala onde tudo tinha começado. As velas tinham sido reacesas. A mesa, limpa. As cadeiras continuavam exatamente onde estavam antes. Ela parou na porta. Rafael já estava lá, sentado na cabeceira da mesa. Olhou para ela. Depois estendeu a mão até a mesma cadeira, puxou. Amanda sorriu de novo. A expressão de Rafael suavizou. Você parece gostar dessa cadeira. Ela caminhou até ele. Acho que você que gosta de puxar ela. Ele balançou a cabeça. Não. Amanda parou ao lado da cadeira. Então por quê? Rafael olhou para ela, por uma vez sem mistério nos olhos, sem cálculo, sem expressão vigiada, só sinceridade. Porque eu quero você aqui. O coração de Amanda deu um salto. Sentou na mesma cadeira, na mesma mesa, mas tudo parecia diferente. Olhou em volta. Os homens tinham ido embora. Os segredos, expostos. O nome do pai dela finalmente tinha sido limpo, e a mulher que tinha entrado por acidente na sala errada agora estava sentada exatamente onde Rafael a queria, ao lado dele. Amanda olhou para o prato vazio na frente dela. Então, Rafael esperou. Isso é realmente um jantar dessa vez? Um sorriso fraco apareceu. É. Sem reunião secreta? Não. Sem traidores escondidos atrás das cortinas? Não. Ninguém planejando matar alguém? Rafael fez uma pausa. Amanda estreitou os olhos. Rafael. A boca dele se contraiu. Não esta noite. Ela riu. O som ecoou pela sala de jantar enorme, e Rafael a observou. Não como tinha observado no evento beneficente. Não como tinha observado quando ela entrou pela primeira vez no jantar privado. Não como tinha observado quando desconfiou que ela pudesse estar ligada à conspiração. Ele a observava como um homem que finalmente tinha encontrado algo que nem sabia que estava faltando. Paz, calor. Alguém que não tinha medo dele, alguém capaz de entrar por acidente na sala mais privada dele, sentar ao lado dele e de algum jeito fazer o mundo perigoso lá fora desaparecer inteiro. Amanda estendeu a mão até a taça na frente dela. Rafael serviu o vinho. Ela olhou para ele. Sabe, ele ergueu uma sobrancelha. Eu ainda nunca encontrei minha bateria de câmera. Rafael a fitou. Depois enfiou a mão dentro do paletó, tirou a bateria minúscula, colocou na mesa. Os olhos de Amanda se arregalaram. Você estava com ela? Sim, você estava com ela o tempo todo. Encontrei antes de você entrar na sala. Ela o encarou. Você podia ter me dado. Poria, por que não deu? Rafael se recostou. O menor dos sorrisos apareceu. Você não teria entrado na sala de jantar. Amanda o encarou, depois desatou a rir. Você me armou uma cilada. Não armei. Armou sim. Deixei a porta aberta. Isso é literalmente armar uma cilada para alguém. Ele não negou. Amanda balançou a cabeça. Você é inacreditável. Já me disseram isso. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a bateria, depois olhou para ele. Sabe qual é a pior parte? Qual? Provavelmente eu teria entrado de qualquer jeito. Rafael sorriu. Eu sei. A sala ficou quieta de novo, mas dessa vez, o silêncio não era perigoso. Era confortável. Amanda olhou para a cadeira ao lado dela, depois para Rafael. Percebeu algo. Aquela cadeira tinha começado como armadilha, depois virou proteção, depois confiança, e agora parecia lar. Lá fora, a mansão dos Moretti se acomodava na quietude da madrugada. O perigo tinha passado. Os segredos, expostos. O passado finalmente tinha parado de persegui-los. E dentro da sala de jantar, Rafael Moretti estava sentado ao lado da mulher que tinha entrado por acidente no jantar privado dele. A mulher que tinha descoberto a traição que todo mundo mais tinha deixado passar. A mulher que carregara o segredo do pai por anos sem saber. E a mulher que de algum jeito tinha conseguido fazer o homem mais temido da sala rir. Amanda ergueu a taça. Aos convites acidentais, Rafael ergueu a dele.
A você entrando pela porta errada. Ela sorriu. E a cadeira vazia. Rafael olhou para ela. A voz saiu baixa. Ela não vai ficar vazia de novo. E dessa vez, Amanda não precisou perguntar o que ele quis dizer. Já sabia, porque a mulher que tinha entrado por acidente no jantar privado de Rafael Moretti não tinha simplesmente descoberto a verdade sobre o passado do pai. Tinha encontrado o homem que pretendia ficar ao lado dela para o que quer que viesse pela frente.